Olá, neste vídeo vou falar um pouco sobre limites laterais. O limite lateral à esquerda de uma função dada f em um ponto x0, ele é denotado como nessa expressão aqui, limite de f de x, quando x tende a x0, e colocamos então um menos, indicando que trata-se do limite à esquerda. Neste caso, estamos interessados na tendência dos valores da função f apenas para pontos x menores que o x0. Escrevemos então que esse limite é igual a L quando f de x é arbitrariamente próximo de L para todo x menor que x0, suficientemente próximo desse ponto limite x0. Vejamos essa ilustração aqui. Temos em azul a linha que representa o gráfico de uma função y igual a f de x. Nesse ponto x0, ela tem esse degrau. Nós estamos interessados em saber o que acontece quando x tende a x0 com os valores da função. Então podemos observar que conforme o x se aproxima de x0, os valores da função tendem a L se fazermos essa aproximação somente pela esquerda. Analogamente, temos o conceito de limite lateral à direita. Escrevemos então a limite de f de x quando x tende a x0 e colocamos um mais, indicando tratar-se de limite à direita. Aqui estamos interessados na tendência dos valores da função para x maiores que x0. Escrevemos que esse limite é igual a L, como aqui, quando o f de x é arbitrariamente próximo de L para todo x maior que x0, suficientemente próximo de x0. Aqui temos novamente uma ilustração de uma dada função f, e nesse ponto x0 temos esse degrau, e queremos saber a tendência dos valores da função quando o x tende a x0 pela direita. Então, ao fazermos o x tender a x0 pela direita, o que vemos aqui com os valores da função é que eles tendem a essa altura L. Então, dizemos que o limite de f de x, quando x tende a x0 pela direita, é igual a L. Bom, nós podemos fazer, por inferência direta, nós podemos concluir que o limite de uma constante é a própria constante quando x tende a qualquer ponto limite, seja pela direita ou seja pela esquerda. O limite da função identidade, ou seja, o limite de x quando x tende a x0, seja pela esquerda ou seja pela direita, é igual a x0. Ou seja, o limite de x é a tendência do próprio valor x, né? O x está tendendo a x0. Bom, vamos calcular agora nesse exercício aqui, 3.3.1, vamos calcular esse limite do valor absoluto de x quando x tende a zero pela esquerda. Por definição, o valor absoluto de x é igual a x para x maiores ou iguais a zero e é menos x para x menor que zero. Quando estamos tomando o limite pela esquerda de zero, então x é sempre menor que zero. Portanto, o valor absoluto de x ele é igual a menos x para x menores que zero. Então, podemos substituir o valor absoluto de x por menos x, que é o seu valor. Bom, as regras básicas de limite podem ser aplicadas também para limites laterais. Então, nós temos menos x, esse seria menos 1 vezes x, esse menos 1, então, podemos passar para fora do limite, ficaremos então com menos 1 vezes o limite de x quando x tende a zero pela esquerda. Bom, esse limite aqui é igual a zero, então temos que o resultado é igual a zero. Concluímos assim que o limite do valor absoluto de x quando x tende a zero pela esquerda é igual a zero. E de forma análoga, a gente tem que o limite do valor absoluto de x quando x tende a zero pela direita é igual ao limite de x quando x tende a zero pela direita.
porque o valor absoluto de x para x maiores ou iguais que zero, ou seja, a direita do zero, é o próprio valor de x. Então podemos substituir o valor absoluto de x por x. Esse limite aqui, por inferência, já sabemos que é igual a zero. Então concluímos que o limite do valor absoluto de x, quando x tende a zero pela direita, é igual a zero. Podemos usar o Python e o SymPy para fazer a computação desses limites. Aqui eu já estou, nesse notebook, eu já estou fazendo a importação do módulo SymPy e definindo x como variável simbólica. Vou abrir aqui uma célula e nessa célula a gente vai então calcular o limite do valor absoluto de x quando x tende a zero pela esquerda. Podemos fazer isso usando o método limit, disponível no SymPy. Com o primeiro argumento, então, passamos a função que queremos calcular. E então indicamos que x tende a zero. E por último, colocamos a lateralidade, se é pela esquerda ou se é pela direita. Executamos e obtemos então o valor esperado de zero. Se quisermos o limite lateral pela direita, esse já é o padrão do SymPy. Podemos simplesmente não colocar nada. E calculamos e obtemos então, esse é o limite lateral pela direita. Ou ainda, podemos fazer a indicação aqui explícita de que queremos o limite pela direita. Muito bem. Limites laterais à direita e à esquerda, ou seja, os limites laterais e o limite bilateral, eles têm uma relação muito forte entre eles. Nós temos o seguinte resultado aqui, que é o teorema 3.3.1. O limite de f de x quando x tende a zero é igual a L, ou seja, o limite bilateral existe e tem valor L, se e somente se existem e são iguais a L os limites laterais à esquerda e à direita da f, nesse mesmo ponto limite x igual a x0. Ou seja, para o limite bilateral existir e valer L, os limites laterais têm que também existir e tem que também valer L. Então, esse é o caso do valor absoluto de x quando x tende a zero. Nós acabamos de calcular que pela esquerda é igual a zero e pela direita é igual a zero também. Então, o limite bilateral do valor absoluto de x quando x tende a zero é igual a zero. Quando falamos apenas limite de x tendendo a zero, estamos sempre nos referindo ao limite bilateral. Se quisermos nos referir ao limite lateral por um dos lados, temos que fazer isso explicitamente, indicando então por um mais ou menos em cima do ponto limite. Bom, vejamos um caso que o limite bilateral não existe. Aqui nós temos o limite do valor absoluto de x dividido por x quando x tende a zero. Queremos calcular esse limite. Como o valor absoluto de x ele troca de regra de associação justamente no ponto zero, nós temos, para fazer isso, vamos usar então os limites laterais. Vamos calcular primeiro o limite lateral pela esquerda de zero. Então temos aqui o valor absoluto de x sobre x. Como estamos à esquerda de zero, x é menor do que zero. E portanto isso é equivalente a calcular o limite de menos x sobre x quando x tende a zero, substituindo o valor absoluto de x por menos x. Bom, aí então podemos simplificar o x, porque estamos fazendo x tender a zero e, portanto, o x é diferente de zero. E aqui nós ficamos então com o limite de menos 1 quando o x tende a zero pela esquerda. Isso é igual a menos 1. O limite de uma constante é a própria constante. Agora, se formos calcular o limite à direita, de x tendendo a zero pela direita, então temos aqui o valor absoluto de x sobre x. O valor absoluto de x agora é igual a x, uma vez que x é maior que zero.
Fazendo a simplificação, ficamos então com o limite de 1 quando x tende a zero pela direita. É uma constante. O valor do limite é a própria constante, 1. Então nós vemos que o limite lateral pela esquerda é igual a menos 1, o limite lateral pela direita é igual a 1. Portanto, os limites laterais existem, mas são diferentes. O que concluímos então pelo teorema que vimos há pouco, de que o limite bilateral não existe. Bom, temos que tomar cuidado aqui, se formos usar Python e SymPy, que esse método limit, por default, já está calculando o limite lateral pela direita. Então, se formos computar limite do valor absoluto de x dividido por x quando x tende a zero, o resultado vai ser igual a 1, porque está sendo tomado o limite lateral pela direita. Se quisermos realmente calcularmos pela esquerda, temos que indicar explicitamente como esse quarto argumento. E aí colocamos aqui e vemos que o limite lateral pela esquerda é diferente. Assim podemos verificar se o limite bilateral está adequadamente calculado. Bom, as regras básicas para o cálculo de limites bilaterais, elas podem ser estendidas para limites laterais. Então, se nós temos que o limite da função f é igual a L1 e o limite da função g é igual a L2, no mesmo ponto limite, sendo pela direita ou pela esquerda, então nós temos a regra da multiplicação por escalar, que então, se multiplicarmos por um escalar a função, podemos passar o escalar para fora do limite. A regra da soma e subtração, ou seja, o limite da soma é a soma dos limites, o limite da subtração é a subtração dos limites, desde que os limites independentes existam. A regra do produto, o limite do produto é o produto dos limites, também tendo por hipótese que o limite da f e o limite da g existam. Nós temos a regra do quociente, que o limite do quociente é o quociente dos limites. Aqui, além do limite da função g ter que existir, esse valor desse limite tem que ser diferente de zero. E a regra da potência. O limite de f de x elevado na s é igual a elevar a s o resultado do limite. Aqui, além do fato do limite da função f ter que existir, nós ainda precisamos então que o seu valor elevado na s também seja um número real. Muito bem, esse vídeo encerra-se por aqui. Eu agradeço a atenção e desejo a todas e todos ótimos estudos.